Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, irei iniciar a leitura da segunda parte do capítulo 3 do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias. Acompanhe a segunda parte do terceiro capítulo, Um Jardim Muito Especial. Em decorrência de treinamentos e ministrações em diversos lugares dentro e fora dos Estados Unidos, tive contato com muitas pessoas, iniciando muitos níveis de amizade com diversas pessoas. Abençoei, fui abençoada nas mais diversas ocasiões por esses laços de amizade, que na maior parte das vezes se deu em ocasiões de curta duração. Outras vezes foram aproximações mais intensas. E por mais tempo. Mas certamente, amizades mais profundas foram acontecendo, principalmente em circunstâncias que Deus foi criando e não necessariamente por algum critério de seleção que eu utilizasse. No meu jardim florido, onde planto e cultivo os relacionamentos que Deus me presenteia, reconheço o privilégio de ter meu irmão e minha irmã no mais alto grau de amizade. Obviamente, não estou incluindo nessa escala a relação especial com meu esposo e com meus filhos, pelo nível elevado de boa convivência e intimidade que o lar nos ofereceu. Muitas outras pessoas também ocupam espaços tremendos no meu coração, e eu seria injusta de selecionar e citar os nomes delas, pois não há como demonstrar a imensa gratidão que tenho a Deus por todos esses presentes que Ele me deu. Servir abre portas. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. Quando este é levado preso, André é direcionado para seguir a Deus. Foi quando então ele chegou-se a Pedro e levou-o a conhecer Jesus. Sem que se pudesse prever, Pedro parece tornar-se mais íntimo de Jesus do que o próprio André. Mas este serve a Cristo, emprestando um barco da sua sociedade com seu irmão para que o mestre utilizasse para a subministração ao povo. Como relatei, meu marido acabou sendo um grande abençoador da minha vida, pelo testemunho do bom serviço que prestou ao seu primeiro patrão. No final de 2012, a gente encontra a esposa daquele homem, a doutora Adriana Miller, e eu começo a viajar com ela para ser sua tradutora quando ministrava para os públicos brasileiros. E nisso daí, nas viagens, a gente ministrava sexta, sábado e domingo. Na segunda, terça e quarta, permanecíamos em vários escritórios da igreja aconselhando líderes, pastores, pessoas importantes de um nível social alto na comunidade, que muitas vezes não se sentiam confortáveis em estabelecer uma relação tão íntima com terapeutas da região que pudessem conhecer. Hildo, pela fidelidade de seu serviço, abriu para nós uma porta. Hoje, tanto ele como eu estamos nos formando em mestrado da terapia familiar, debaixo da supervisão dessa doutora, que é representante internacional dessa faculdade. Então, foi um presente de Deus para a minha vida. No Brasil, foram centenas de aconselhamentos feitos em ambientes tranquilos, de respeito e confiança durante esse tempo. Em palestras para pastores, palestras para líderes, para esposas de pastores, fora conferências. Em muitas ocasiões onde eu pude estar ao lado de uma terapeuta, aprender a diferença de terapia para administração e aprender a clinicar com uma mulher que havia mais de 20 anos atuado nesse ramo. Acompanhando os filhos. A época mais desafiadora do crescimento dos filhos começou em 2007, quando Timothy, o mais velho, estava com 10 anos, Matthew com 8 e a caçula Tiffany com 3. E se prolongou até 2018, quando se completou um período de um grande tapete vermelho que o Senhor me concedeu, ao permitir que eu participasse intensamente da vida deles. Para mim, funcionou como se Deus estivesse me restituindo muito do que eu abri mão no meu passado para enfrentar o desafio de desarraigar de meu país de origem e implantar raízes numa nova terra. E a recompensa adicional foi fortalecer fortes laços de amizade com os filhos. Por mais de uma década, estive diariamente abrindo a minha casa e o meu coração para amigos dos nossos filhos, incentivando-os a envolverem-se com esportes, crescerem na vida acadêmica, a compartilhar as riquezas do Evangelho e de uma vida com Deus. Tenho um ditado pessoal que sigo: amigos dos meus filhos, em parte filhos são.
dizendo com isso que eles acabam se tornando parte de nossas vidas no dia a dia. E é nossa obrigação também estender para eles tapetes, assim como fazemos com os nossos filhos. Funcionei como uma verdadeira soccer mom, a típica mãe de classe média, e que participa de muitas atividades dos filhos, principalmente as esportivas, incentivando não somente eles, mas também mentoreando-os e sendo motorista daqueles que os pais não podiam sair cedo do trabalho para levá-los aos treinos distantes mais de 1 hora de carro. Foi muito gratificante estar em cada jogo, dirigir horas para incentivar os treinos, preparar os meios, assistir competições, gritar nos campos, consolar quando não alcançavam seus alvos, me alegrar e tirar fotos a ponto de travar a memória da máquina. Viajar por vários estados do país me fez aprender a lavar camisas suadas nas banheiras de hotéis e usando a ajuda dos secadores de cabelo para ter a certeza que algumas horas depois ou na manhã seguinte os uniformes estariam limpos para a continuação do campeonato. Com a filha Tiffany, tive uma participação muito intensa nas atividades de balé, jazz e hip hop. Em outro extremo, aprender a fazer maquiagem, colar cílios postiços, fazer cacho no cabelo e rapidamente mudar o figurino de suas roupas entre uma apresentação e outra. Ufa, que sufoco era! Tive também a alegria de levá-la para um dos parques da Disney, o Epcot Center, para que ela fizesse parte da equipe que dança pelas ruas do parque, naquelas mesmas apresentações que um dia me encantaram ao pisar no país. Quando eu sonharia que tantos anos depois minha filha estaria ali, sendo uma participante da passeata onde eu havia sido uma assistente, e participar de competições escolares e demais atividades. Deus proporcionou aos 3 filhos um desenvolvimento sadio, facilitado com a participação de pais e respaldado com um lar abençoado, incluindo receber seus amigos de modo acolhedor, hospitaleiro, num lar onde o amor de Deus era maior do que o rótulo de uma religião e todos eram bem-vindos. Tenho, portanto, a alegria de compartilhar que alguns desses tiveram suas vidas transformadas através do Evangelho que conheceram naquelas entre-sai do dia a dia e por dormirem aqui nos fins de semana. Quantas madrugadas me sentei com eles na minha cozinha respondendo dúvidas, questões acerca da caminhada com Deus e desafios aí afora. Quando olho para trás, qualquer satisfação que as grandes corporações pudessem me oferecer em seus majestosos escritórios perde um glamour quando comparado à glória de Deus, que vivenciei com meus filhos e seus amigos inúmeras vezes em nossa cozinha, em conversas e bate-papos. Ser essa mãe ativa e participante foi um dos projetos em que mais me realizei na vida com os filhos desde a infância deles e que continua nessa etapa de jovens adultos. Eu conhecia os amigos dos filhos, providenciando o possível para que eles estivessem supridos do necessário para se integrarem completamente ao ambiente que Deus nos havia proporcionado para viver e sermos testemunhas da vida cristã. Desse modo, eles puderam extrair o melhor da beleza que existia na cultura americana, associando às peculiaridades de nossa afetividade bem brasileira. Todos desenvolveram muitas amizades e este foi um tapete vermelho que produziu frutos em suas vidas, integrando-os em um novo nível da sociedade norte-americana onde Deus os tem projetado nessa etapa de jovens adultos. Plante primeiro no seu quintal. A chamada Grande Comissão, isso é a ordem de Jesus aos discípulos de todas as gerações de evangelizarem as pessoas em todos os tempos, em todos os lugares, começou por focalizar os que estavam mais perto do mesmo modo que os mais distantes. Na realidade, é uma tarefa só. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. Entretanto, como enfrentar o aparente desafio de que ninguém é profeta em sua própria pátria, isto é, na casa do Pai, o que fazer? Devemos crer no poder de começar a abençoar os que estão mais próximos de nós, qualquer que seja a circunstância. Quando o povo de Israel saiu do Egito, liberto da tirania do faraó, eles estavam abandonando um retrospecto de escravidão. Em dado momento, Deus ordena que Moisés instrua o sacerdote Arão, que ensine os pais como abençoarem seus filhos. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizer-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. Números 6, 23, 24. Esta foi uma ordenança que estabeleceu um princípio espiritual válido para sempre. Cada um de nós tem o dever de sempre agir primeiro com os mais próximos. Relacionamentos, níveis de amizades, tudo começa, por assim dizer, com aqueles que estão no nosso quintal.
Como já citei, o nível mais profundo de amizade que tenho foi desenvolvido com os irmãos de sangue. Por isso, a Bíblia fala sobre amigo mais chegado que irmão, como um exemplo supremo de amizade. Obviamente, no nível humano, comunitário, desenvolvemos ao longo do tempo também fortes amizades com muitos irmãos da igreja e de outros ministérios. Muitos vieram e se foram para novos desafios, outros permaneceram. São as circunstâncias previsíveis em um mundo de alta rotatividade de relacionamento. Plantando relacionamentos perto. No âmbito ministerial, também desenvolvemos relacionamentos de amizade, inclusive pelo fato de mantermos uma certa regularidade de contatos pessoais em conferências e pregações ao vivo virtuais, estas por meio de redes sociais providas pelo mundo digital. Por ter uma personalidade mais expansiva e aberta para novos relacionamentos, convivo com níveis diversos de amizade com pessoas as mais diversas. Na cidade onde me fixei como imigrante, tive que cavar, fazer amizades, me posicionar na cultura, ser aceita. Já os nossos filhos colheram o que plantamos para eles e se entrosaram em atividades esportivas, artísticas, atléticas, em tudo que qualquer americano jovem também tivesse acesso. Mesmo sendo criados nos padrões cristãos e algumas das regras deles sendo diferentes, mais restritivas, isso não os impediu de desenvolverem amizades aqui na cidade ao longo dos anos. E mais, por exemplo, pelo exemplo e testemunho pessoal, nossos filhos escolheram amizades onde nós vemos hoje o respeito. O carinho que os de fora têm tanto pelos meninos como pela minha casa. E pela minha igreja, amigos que nem vão na igreja, mas que amam e respeitam a casa do Senhor. Jovens que quando chegam aqui em casa, amam e respeitam nossa casa, sentem-se acolhidos. De fato, o tempo também confirmou que fizemos as melhores escolhas, pois nossos filhos criaram elos eternos no lugar onde plantamos e desenvolvemos nosso ministério. Como jovens adultos, eles cultivaram amigos que permanecerão como participantes de tudo que eles realizarem daqui para frente. Combinada com a serenidade do Rio, do meu esposo, vejo que essa estruturação de um espaço de relações estáveis para a nossa família foi um grande livramento de possíveis tensões que poderiam ameaçar nosso futuro, plantando em novos tempos e distâncias. A partir do momento que começamos a aceitar convites de outros ministérios, procuramos atender locais mais perto possível da nossa cidade Kearney, com cerca de 42 mil habitantes, que está no estado de Nova Jersey e distante apenas 15 quilômetros da mega metrópole Nova York. O mais longe que procuramos a atender numa ida e volta de um dia seria Filadélfia, a 160 quilômetros, ou no limite Boston, a 360 quilômetros, o que nos coloca no máximo a 4 horas de carro de casa. As palestras que ministramos são preferencialmente para casais, para jovens e criação de filhos, ou eventos específicos para mulheres. Além disso, atualmente programo um dia inteiro para a área de Boston e na Filadélfia para atender como terapeuta. Essas distâncias, dada a frequência e a facilidade de percorrê-las, ainda significam que estou próxima do meu quintal, da minha prioridade dentre as escolhas e propósitos que Deus me concedeu conquistar. E estender a minha esfera de ação foi possível, pois fomos plantando aos poucos em novos lugares, nas oportunidades que aconteceram, mas sempre mantendo os pés no chão, sobre primeiro cumprir o objetivo ao alcance de nossas mãos. Talvez para você que está lendo este livro e esteja enfrentando um momento de dificuldade, talvez de desemprego ou de estar num lugar onde você está insatisfeito com a sua posição, entenda qual a causa você defende. Ali onde Deus o colocou, sempre vai haver uma causa. Um propósito maior, um propósito por detrás desse serviço. Algo que você poderá servir sem ter que esperar um momento especialmente adequado ou meios muito sofisticados. Como são tantas as necessidades humanas resultantes da ausência de Deus na vida das pessoas, há incontáveis oportunidades de servir para o bem comum, ou para alguém especificamente. E o critério divino para você agir onde e como você estiver aqui e agora é espantosamente simples. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. A luz de uma lanterna ou a claridade de um holofote acarretam o mesmo efeito, se são produzidos com a mesma intenção, glorificar a Deus diante dos homens. Aprendendo a viver contente. Quando entendemos que tudo que a gente faz é um serviço, não a luta por um status, uma posição, então podemos ter sempre um propósito superior até mesmo nos pequenos gestos.
Algo do tipo: estou nessa empresa e não gosto daqui. Enquanto eu estou servindo aqui, até que Deus me abra outra oportunidade, vou ajudar a fazer deste lugar um jardim florido, onde os homens poderão glorificar a Deus pela qualidade do meu trabalho e da atividade da empresa. Então, tem de ter um propósito maior, e você não servirá apenas para ganhar para trabalhar das 9 às 5, o que transformaria o trabalho apenas na tortura nossa de cada dia. Podemos orar, acreditar que Deus vai dar algo melhor, mas enquanto eu estou servindo onde Deus me colocou, eu vou acender uma luz que brilhará pela eternidade. É essencial incubar essa ideia na mente do povo de Deus, do privilégio que é estar servindo hoje, onde cada um estiver, para ser experimentado e não colocado em outras posições. Se você entender isso, vai parar com os seus dramas diários de autopiedade, quando se vitimiza declarando: eles não me percebem, não me promovem, ninguém valoriza o que eu faço. Lembre-se, não se pode esconder uma luz. No momento quando Deus contemplar o seu brilho e achar que você está sendo escondido, Ele vai trazer as suas ações para a vista dos homens e o seu valor será recompensado. Estar servindo hoje com alegria na sua igreja, na sua casa, na sua cidade, é um treinamento para você crescer no propósito de Deus. Afinal, não foi algo semelhante que o apóstolo Paulo recomendou repetidas vezes como qualidade para os ministros em posição mais elevada da igreja? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveita as oportunidades. Vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Colossenses 4, 5, 6, 1 Tessalonicenses 4, 12. Para que um dia você possa colher os frutos de um imenso pomar, comece a trilhar o tapete vermelho de plantar no seu próprio quintal. Um tapete vermelho muito especial. Creio que um tapete vermelho muito especial, muito aproveitado e produzido pelas pessoas ditas mais simples da sociedade, é reconhecer como elas aproveitam o que elas têm. Mesmo tendo pouco aos olhos dos mais privilegiados, elas curtem imensamente a vida. Como mencionei, meu esposo veio do Amazonas, e um dos maiores tapetes vermelhos que penso ter oferecido aos nossos 3 filhos foram as nossas viagens, praticamente anuais à cidade natal do meu esposo, em Parintins, desde que eles nasceram. Obviamente, o local pode não oferecer as regalias que seus moradores nem percebem que tem aqui no dia a dia, mas ao chegar naquele lugar, ano após ano, as crianças foram expostas a uma atmosfera de amor e alegria absurdamente elevada. Fizeram e cultivam amizades até hoje com pessoas que não ousaríamos chamar de simples, pois são de um espírito extremamente nobre. O amor e o impacto que meus filhos receberam naquela cidade ao longo desses anos foi enorme. Primeiramente pela família do meu esposo e dos meninos da vizinhança, das igrejas, fora os pulos do barco no rio Amazonas, deixando seus eletrônicos de lado, até mesmo porque a internet não funcionava, e também ao saírem para pescar no rio que passa ao lado da casa da vovó, fritar o peixe para comer, a convivência com a família do meu esposo, que são de uma nobreza extrema de espírito e tementes a Deus. Essas viagens são, sem dúvidas, no ranking deles, as melhores memórias de férias que guardarão para a vida toda. Eles mesmos dizem que nem Disney, nem Cancún, nem praias aqui ao redor da gente é melhor do que o Amazonas. Quanta riqueza extraída de um só lugar. Me lembro claramente que a cada despedida de amigos da rua, a tristeza deles partirem era maior do que qualquer alegria pelos presentes que nós deixávamos para eles, pois a presença dos meninos era de maior significado do que as coisas que eles podiam presenteá-los. Os filhos terão histórias para contar para o resto da vida, sem dizer que foi um seminário anual que pude oferecer-lhes para aprender o valor das pessoas acima das coisas. Eles aprenderam ali lições que abrirão tapetes vermelhos em suas jornadas, que nenhuma universidade aqui poderá ensinar-lhes. Enfrente mudanças de percurso. Em qualquer caminho que trilhamos, os desvios, os atrasos, os obstáculos difíceis de superar e os impedimentos definitivos constituem situações em que perseverar tem um particular valor. A perseverança de Abraão. Paulo apóstolo relata em 2 Coríntios 11:24 que sofreu 3 naufrágios. Isto ocasionou desvio de percurso, mudança total de plano, o que nos mostra que na prática não houve muita diferença entre ele ter sofrido uma mudança de rumo ou apenas adaptou-se ao que era possível em cada ocasião. Entretanto, o ponto em questão que ressaltei inicialmente é que o fator mais influente nessas ocasiões foi a sua perseverança em não deixar de obedecer à visão celestial, isto é, o chamado de Deus para ele. Açoites, prisões, naufrágios.
Ameaças de morte foram realidades palpáveis mais de uma vez, mas ele perseverou na direção que recebeu para uma sua vida. Como equilibrar essas coisas aparentemente contraditórias? Ter fé na direção de Deus e assumir as necessárias mudanças de percurso? Não estaríamos nos afastando do propósito de Deus? Não estaríamos pisando fora do tapete vermelho que nos foi estendido? Será que nossa fé está fraquejando e estamos nos conformando com uma situação? Lendo atentamente o relato da vida de Abraão, vemos que ele, ao sair de Ur da Caldeia, estava na realidade acompanhando seu pai Tera, pois Harã, provável primogênito, havia morrido antes da viagem. Desgostoso, Tera para no caminho, funda uma cidade no início da viagem e lhe dá o nome de Harã, do filho morto. Então Abraão aparentemente não alcançará o objetivo de Deus para ele. Terã, o patriarca da família, desistiu de prosseguir e, como filho e novo herdeiro, Abraão deveria permanecer ao seu lado. Mais do que um desvio de percurso, parecia a interrupção de uma viagem programada. De fato, Abraão prosseguirá a viagem apenas após a morte de seu pai na cidade de Harã. Observe que Terã abandonou o seu chamado de ir para Canaã, quando fundou e se estabeleceu em Harã até morrer. Abraão é obrigado, pelas circunstâncias, a permanecer ao lado do pai, até que este morra. Mas esse desvio temporário de percurso não afetou o seu propósito, pois quando Terã morre, ele parte para Canaã levando Ló, o filho de seu irmão Harã, e sempre irá honrá-lo, oferecendo-lhe a primeira escolha em todas as ocasiões. Portanto, permanecer no chamado é o ponto crucial que guiará o comportamento dos filhos de Deus quando precisam adaptar-se ao possível, quer quando precisam estar preparados para as mudanças de percurso. Amargamente doce. Em muitas ocasiões, tenho percebido que as mudanças de percurso provavelmente não seriam as nossas escolhas, mas podem ser a correção de rumo para outras pessoas. Será que Deus me teria levado para os Estados Unidos em lugar de alguém que não teria cumprido o seu chamado? Terã, na pessoa de Abraão, um novo herdeiro, entrou em Canaã. Também Harã, na figura de seu filho Ló, entrou em Canaã, pois Deus tem o poder absoluto de criar alternativas para que o seu propósito se cumpra, assim na terra como no céu. A jovem Esther, diante da ameaça de extinção de seu povo por decreto de Assuero, ouve de Mordecai, seu tio: será que Deus não colocou você aqui no palácio exatamente para que pudesse arriscar a sua vida e salvar todos os hebreus da morte? Meditando nesse texto, pensei um pouco sobre a minha vinda para os Estados Unidos. Há uma expressão tipicamente americana, bittersweet, com o sentido aproximado de amargamente doce, mas referente a alimentos. O termo seria traduzido por agridoce. Tem o sentido de que certos acontecimentos proporcionam duplo efeito, com sentidos opostos sobre nossas vidas, inclusive porque o termo bitter, amargo, nos Estados Unidos, quando acompanhado pelo termo sweet, doce, não tem uma conotação tão pesada quanto no Brasil. Por exemplo, uma filha faz 21 anos e sua mãe experimenta um duplo sentido, bitter, porque o meu bebê cresceu, mas sweet, pois minha filha tornou-se uma mulher. A família muda para uma casa melhor e sai do local que foi um lar por muitos anos, fonte de tantas recordações. É uma situação bittersweet. Minha ida para os Estados Unidos também foi assim, pois saímos do Brasil para uma excursão à Disney na Flórida e no final fomos para Nova Jersey, próximo à cidade de Kearney, para onde nos mudamos posteriormente e vivemos até hoje. A vida e amigos deixados para trás foi para mim uma experiência bittersweet. Os amigos promovendo muitas despedidas, muito choro, me acompanhando até a estação rodoviária no dia da minha partida, como eu já citei. Passados alguns anos, ainda mantive amizade com 3 ou 4 daquelas pessoas da época, mas a comunicação lenta, por carta, principalmente, fazia com que os acontecimentos ficassem desatualizados, ainda mais em relação à velocidade com que tudo passa na vida de um adolescente. Numa carta, a amiga estava iniciando uma paquera. Na seguinte, um namoro, que eu nem sabia que havia começado, já estava desfeito. Com isso, as coisas perdiam um pouco a graça, por conta da dificuldade de manter uma conexão ativa com os amigos. Que diferença dos tempos atuais. Percebo como hoje, pelas redes sociais, meus filhos conseguem cultivar amizades quando vêm ao Brasil e encontram pessoas apenas uma vez. Com certeza, se quando eu saí do Brasil existissem essas realidades de comunicação que hoje usufruímos, muitos relacionamentos da minha adolescência poderiam ser ainda hoje grandes amizades.
O que para mim foi uma mudança de percurso, para os nossos filhos tornou-se um cumprimento do propósito de Deus para abençoá-los, como já estamos vendo acontecer. E se eu não estivesse preparada para essa mudança de percurso, sair do Brasil e encontrar minha mãe, que preparou o lugar para nós? Obrigada por acompanhar a segunda parte do 3º capítulo do livro O Seu Próprio Tapete Vermelho, escrito por Micheline Farias.